Aquela noite não tinha nada de especial, pelo menos era o que eu pensava enquanto caminhava pela avenida molhada, desviando de poças e da pressa alheia. A chuva fina que caía desde o fim da tarde transformará a cidade num reflexo contínuo de luzes e sombras, como se o mundo estivesse se desfazendo devagar numa aquarela cinza. Eu estava exausto, o tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da alma, fruto de semanas carregando problemas que não eram meus e tentando sobreviver a um trabalho que parecia exigir tudo de mim, exceto humanidade. Foi então que, entre vitrines apagadas e lojas já fechadas, vi o garoto. Encolhido sob a marquise de uma padaria, com um moletom surrado grudado ao corpo pela chuva e uma mochila rasgada escorada na parede. Ele não pedia nada. Não estendia a mão. Não chorava, não se lamentava. Apenas observava os passantes com uma expressão que misturava vigilância e resignação, como quem já aprendeu, cedo demais, que esperar ajuda é um luxo perigoso. Quando passei por ele, senti aquele leve incômodo na consciência, mas continuei andando. Passei 3 passos, 4, e então parei. Não por heroísmo, mas porque alguma coisa dentro de mim, talvez memória, talvez culpa, me puxou de volta. Eu não queria ver, não queria saber, não queria sentir. Mas já era tarde. Moço, a voz veio fraca, rouca, quase pedindo desculpa por existir, o senhor tem os trocados. Só pra um pão. Virei-me devagar. De perto, ele parecia ainda menor. O rosto anguloso, a pele machucada pelo frio, olheiras profundas que denunciavam noites mal dormidas, ou não dormidas. Algo em seu olhar me fez lembrar de mim aos 15 anos, quando eu também achava que o mundo inteiro estava contra mim, mas ao menos eu tinha um teto e alguém que dizia vai passar mesmo sem acreditar. Ele, não. Qual é o seu nome? Perguntei, ignorando a mão ligeiramente estendida. Ele estranhou. Recuou um pouco, desconfiado. Lucas. Tá com fome, Lucas? Ele riu de um jeito curto, amargo. Tô. Mas isso não muda nada, né? Sua resposta me atingiu direto no peito. Talvez porque eu já tivesse falado algo parecido muitos anos atrás, quando meu pai passava semanas bêbado e eu tentava parecer forte para não dar mais trabalho à minha mãe. Mas minha mãe, ao contrário da de Lucas, nunca me virou as costas. Suspirei. A rua estava fria demais, ele estava fraco demais, e eu já tinha tomado a decisão antes mesmo de perceber. Vem comigo. Você vai comer de verdade hoje. Ele arregalou os olhos. Não precisa, moço. De verdade, um pão já. Eu não tô perguntando, respondi, mas com um sorriso para diminuir a dureza das palavras. Vem. Entramos na lanchonete da esquina. A claridade quente, o cheiro de pão e café quase me arrancaram um suspiro de alívio. Para Lucas, porém, o impacto foi outro, ele ficou imóvel por alguns segundos, como se estivesse pisando em território proibido. Sentou-se devagar, sem tirar os olhos da porta, como se temesse ser expulso a qualquer momento. Pedi 2 pratos completos, suco de pão fresco. Ele agradeceu baixinho, mas quando a comida chegou, esqueceu o mundo. Comia rápido, porém tentando parecer educado. Era o tipo de fome que não vem de um dia sem comer, mas de muitos. Faz quanto tempo que você tá na rua? Perguntei, tentando não parecer invasivo. Ele parou, colocou o garfo no prato e inspirou fundo. Uns meses. Talvez mais. Perdi a conta. Deu um meio sorriso triste. Meu padrasto me botou pra fora. Disse que eu era um estorvo. Aquela palavra ficou suspensa entre nós. Estorvo. Eu já a ouvirá também, anos antes, dita no momento de raiva. Mas nunca me expulsaram de casa por causa dela. E sua mãe? Lucas engoliu seco. Minha mãe, ela escolheu acreditar nele. Eu tentei ficar, juro que tentei. Mas um dia ele disse ou ele ou eu. E ela não disse nenhum dos dois. Só ficou quieta. Aí eu entendi tudo. Eu senti uma pontada profunda. Lucas não tinha só fome.
Tinha um buraco emocional enorme, e ele tentava sobreviver dentro dele. Você não é um estorvo, falei, mais firme do que pretendia. Só não teve quem enxergasse seu valor. Ele levantou os olhos. Havia incredulidade neles. E esperança, bem pequena, mas existia. Por que o Senhor está fazendo isso? Perguntou. O Senhor nem me conhece. Por um instante, não respondi. Eu pensava no velho vizinho que um dia me estendeu a mão quando meu pai desmoronava, no homem que me levou a uma entrevista de emprego, mesmo mancando. Eu pensava na vez em que prometi a mim mesmo que, se um dia pudesse, eu também seria essa mão. Porque um dia fizeram isso por mim, respondi. E eu não esqueci. Quando terminamos, a chuva aumentara. Tirei meu casaco e empurrei para ele. Fica com isso. Mas o Senhor? Eu moro perto. Você não. Ele segurou o casaco como se fosse ouro. Então me aproximei mais e entreguei um papel. Aqui está meu número. Se você quiser tentar mudar de vida, me liga. Não prometo tudo, mas prometo tentar. Ele guardou o papel com um cuidado reverente. E pela primeira vez naquela noite, sorriu com sinceridade. Eu não vou esquecer isso nunca. Eu não sabia, não podia saber, que aquela frase seria uma profecia. Que aquele garoto seria a faísca de um drama que misturaria família, lealdade, dor, traição e redenção. Eu só sabia que tinha parado para ajudar alguém. E que, sem perceber, tinha acabado de mudar meu próprio destino. Depois daquela noite, a vida tentou voltar ao normal. Trabalhar, acordar cedo demais, voltar tarde demais, fingir que os dias não eram repetidos como cópias mal feitas. Eu até me peguei pensando em Lucas nos primeiros dias, imaginando se ele ainda estaria na mesma esquina, sob a mesma marquise, com o mesmo olhar desconfiado. Mas, como quase sempre acontece, a rotina veio feito enxurrada e foi empurrando tudo para o fundo da mente, relatórios, metas, cobranças, os problemas com a empresa, o cansaço do casamento desgastado. A memória daquela noite virou um tipo de lembrança boa que a gente guarda numa gaveta e quase nunca abre. Quase. 2 semanas depois, numa terça-feira à noite, eu estava na cozinha lavando a louça. A televisão na sala murmurava qualquer programa de auditório que minha esposa deixará ligado apenas para não ouvir o silêncio. Ana passava o dedo pelo celular, imóvel no sofá, como se a vida estivesse ali dentro, e não ao lado dela. Entre nós, há meses, havia um muro de coisas não ditas, ressentimentos acumulados, frustrações antigas. Foi nesse clima pesado que o telefone tocou. Número desconhecido. Pensei em deixar tocar até cair, mas algo me fez enxugar a mão apressado e atender. Alô? Do outro lado, silêncio. Por um segundo, achei que fosse ligação de telemarketing fora de hora. Até ouvir uma respiração curta, hesitante. É o Rafael? A voz era rouca, mas conhecida. Um eco daquela noite chuvosa. Meu coração apertou. É sim. Quem fala? É o Lucas. O cara da lanchonete. Parei de respirar por alguns segundos. Era como se um pedaço do passado recente tivesse ganhado corpo de novo. Do sofá, Ana lançou um olhar rápido, curioso, mas voltou ao celular. Lucas. Repetiu o nome, como quem o testava. Você tá bem? Ele respirou fundo do outro lado. Mais ou menos. Tô vivo. Tentou rir, sem sucesso. Desculpa ligar essa hora, mas o senhor falou que, se eu quisesse tentar mudar de vida, podia ligar. Aquela frase, dita de forma simples, me atingiu com mais força do que eu esperava. Eu tinha oferecido ajuda numa noite de emoção, quase como quem joga uma promessa ao vento. Mas ele tinha levado a sério. Tinha guardado o número, esperou, pensou, e agora estava ali. Eu lembro do que eu disse, respondi, encostando o quadril na pia. Onde você tá? Num abrigo. Quer dizer, eles dizem que é um abrigo. É uma casa velha, um pessoal da igreja tomou conta,
botou umas camas, umas beliches. Não é o céu, mas é melhor que a calçada. Havia um ruído forte de fundo, vozes, risadas, alguém discutindo. E o que você precisa? Ele hesitou. Eles estão tentando conseguir vaga pra gente voltar a estudar, fazer curso, essas coisas. Só que eu não tenho documento quase nenhum. E, a voz baixou, eu não quero voltar pra casa da minha mãe. Nem se me pagarem. O senhor falou que talvez pudesse arrumar alguma coisa. Nem sei o que, mas eu lembrei. Olhei na direção da sala. Ana levantou as sobrancelhas quando percebeu que não era uma ligação de trabalho. Eu sabia que, depois, viria a pergunta: quem era? E, com ela, o julgamento silencioso. Amanhã depois do trabalho eu posso passar aí, falei. Me manda o endereço por mensagem. O senhor vai mesmo? Havia uma mistura de esperança e medo na pergunta. Vou, Lucas. Se eu prometo, eu cumpro. Desliguei. Fiquei alguns segundos encarando o próprio reflexo distorcido na janela da cozinha. Ana, da sala, perguntou sem tirar os olhos do celular. Quem era? Um garoto que eu ajudei na rua. Tá num abrigo agora. Ela arqueou uma sobrancelha, finalmente levantando os olhos para mim. Desde quando você ajuda a gente na rua? Eu poderia ter rebatido com ironia, perguntado desde quando isso é problema, mas engoli a resposta atravessada. Nosso casamento estava frágil demais para mais uma briga inútil. Foi aquela noite, lembra? Que eu cheguei molhado, sem casaco. Ah, sim. Ela assentiu, voltando o olhar à tela. Você disse que tinha dado o casaco para alguém. Eu achei que era exagero seu. Não foi exagero. O garoto tava com frio e fome. Ela deu de ombros. Você já tem problema demais para resolver. Sua mãe liga todo dia reclamando do seu irmão, a empresa te trata como descartável, e agora você vai arrumar mais um para cuidar? A frase me atravessou como uma lâmina, mas ao mesmo tempo acendeu algo. Eu sempre tive uma espécie de fraqueza por quem estava na beira do abismo, talvez porque eu mesmo já tivesse chegado perto muitas vezes. Minha mãe, viúva precoce, tinha feito milagres para criar a mim e ao meu irmão, Marcos. Só que Marcos sempre escolheu o caminho mais fácil, atalho, dívida, encrenca. Ultimamente, ele vinha se afundando em confusões financeiras e minha mãe, como sempre, despejava em mim toda a preocupação. Não é mais um, respondi, mais seco do que pretendia. É um garoto. Ana suspirou, cansada. Eu só acho que você tenta ser herói do mundo inteiro e esquece da própria casa. Não respondi. Porque, no fundo, parte de mim temia que ela estivesse certa. No dia seguinte, após o expediente, peguei 2 ônibus e caminhei por ruas esburacadas até chegar ao endereço que Lucas tinha mandado. O abrigo era uma casa antiga, com o portão enferrujado e a pintura descascando. No entanto, havia vida ali dentro, vozes de adolescentes, cheiro de sopa, uma risada escandalosa vindo do quintal. Toquei a campainha. Uma senhora de cabelos grisalhos e olhar firme abriu a porta. Boa noite, filho. Procura alguém. Boa noite. Eu vim ver o Lucas. Ele disse que mora aqui agora. Ela sorriu de leve. Ah, o Lucas. Menino desconfiado, mas bom de coração. Entra, entra. Eu sou a dona Cida. O corredor era estreito, com paredes cheias de desenhos de crianças, recortes de revistas, frases motivacionais escritas em cartolina. Não havia luxo, mas havia cuidado. E isso, às vezes, é tudo. Encontrei Lucas sentado num banco de madeira no fundo do quintal, mexendo numa bola de futebol quase murcha. Quando ele me viu, levantou tão rápido que quase tropeçou. O senhor veio mesmo. Eu disse que vinha, respondi, estendendo a mão. Ele apertou com força, como se precisasse se certificar de que eu era real. Sentamos lado a lado. Dona Cida trouxe café e pão com margarina, como quem recebia velhos conhecidos.
Fiquei sabendo que ela era voluntária, que tinha transformado a casa herdada em um abrigo improvisado, que vivia de doações e de teimosia. O Lucas é cabeça dura, mas tem jeito, ela comentou, olhando para ele com um misto de bronca e carinho. Só precisa de alguém que acredite. Lucas baixou os olhos, envergonhado. Conversamos sobre documentos, escola, possibilidade de cursos profissionalizantes. Eu sabia que não tinha poder para resolver tudo, mas podia, ao menos, abrir portas. Prometi ajudá-lo a tirar segunda via de RG, tentar vaga num curso de auxiliar de serviços gerais na própria empresa onde eu trabalhava, e ver com um amigo se havia algum programa de jovem aprendiz. Quando me despedi, ele me acompanhou até o portão. Rafael, chamou, antes que eu saísse. Obrigado. Eu sei que eu pareço meio, sei lá, desconfiado. Mas é que quando a própria família joga você pra fora, você para de acreditar em todo mundo. Senti um aperto no peito. Minha mente voltou à imagem do meu pai, bêbado na sala, gritando barbaridades que depois dizia não lembrar. Voltei a ouvir a voz da minha mãe, firme, me defendendo, dizendo, ele é meu filho. Aqui ninguém põe ele pra fora. Aquele contraste doeu. Eu entendo mais do que você imagina, respondi. E, olha, nem toda família é sangue. Às vezes, a gente encontra a família pelo caminho. Ele ficou quieto por alguns segundos, mastigando a frase. Se um dia eu tiver a chance, murmurou, eu vou retribuir tudo isso. Sorri, sem saber que aquela promessa, feita num portão enferrujado, carregava um peso que só anos depois eu compreenderia. E que, de maneiras que eu jamais poderia prever, esse mesmo garoto seria a peça-chave na maior reviravolta da minha própria família, para o bem e para o mal. Saí dali com a sensação de ter feito algo certo pela primeira vez em muito tempo. Mas eu não fazia ideia de que, junto com isso, eu havia acabado de abrir a porta para segredos antigos, feridas familiares e escolhas dolorosas que não poderiam mais ser evitadas. Convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar todas as atualizações. As semanas seguintes correram com uma velocidade estranha, como se tudo ao meu redor estivesse se rearranjando sem que eu percebesse. De um lado, havia a rotina pesada do trabalho, com a empresa perdendo clientes e jogando a culpa nos funcionários, especialmente em mim, que sempre assumia responsabilidades demais. De outro, minha vida pessoal se transformava num campo minado. Ana e eu brigávamos pelo motivo mais bobo, e quando não brigávamos, o silêncio fazia mais estrago do que qualquer discussão. E no meio desse caos crescente, havia Lucas. O garoto não tinha ideia do impacto que estava causando. Ele só queria sobreviver, estudar, trabalhar, se manter de pé sem depender de ninguém. Mas, sem querer, ele provocou rachaduras em tudo que eu acreditava estar firme. Talvez porque, ao tentar ajudá-lo, eu era obrigado a enxergar o quanto ignorava os problemas dentro da minha própria casa. Tudo começou numa tarde de sábado. Eu tinha prometido ajudar Lucas a resolver a papelada do RG e tentar colocá-lo no curso de auxiliar no prédio onde eu trabalhava. Acordei cedo, tomei um café rápido e me preparei para buscá-lo no abrigo. Ana observava meus movimentos da cozinha, braços cruzados, expressão fechada. Vai sair de novo para ajudar o seu garoto? Perguntou ela, com um tom que não era exatamente hostil, mas carregava uma ironia difícil de ignorar. Sim, vou. Hoje é o dia em que ele pode tirar o documento. Se perder, só Deus sabe quando terá outra chance. Engraçado, né? Ela apoiou uma das mãos na pia. Você nunca teve essa disposição toda para ajudar seu irmão, por exemplo. Ele vive pedindo sua ajuda e você sempre fica irritado. Aquela comparação era injusta, e ela sabia. Meu irmão escolheu as próprias encrencas, Ana. Lucas não escolheu viver na rua. Ah, claro. Ela riu, amarga. Como sempre, você decide quem merece sua compaixão. Eu segurei a vontade de responder algo duro. Estávamos num ponto em que qualquer palavra poderia acender uma discussão que duraria dias. Peguei as chaves sem olhar para ela. A gente conversa quando eu voltar. A gente nunca conversa, Rafael. Ela disse baixinho,
mas a frase ficou presa na minha mente por horas. Quando cheguei ao abrigo, Lucas estava sentado no degrau, mãos entrelaçadas, olhar fixo no chão. Ao me ver, levantou-se rápido. Achei que o senhor não vinha. Eu disse que vinha, respondi, tentando esconder o peso que eu carregava daquela conversa com Ana. Vamos? Entramos no ônibus rumo ao centro da cidade. Lucas observava tudo pela janela com um misto de curiosidade e desconfiança. Pessoas entrando, conversas paralelas, carros buzinando, mas, mesmo com toda essa vida ao redor, havia algo sombrio segurando seus ombros. E sua mãe? Perguntei, devagar, sem pressionar. Ele engoliu seco. Ela não me procurou. Nenhuma vez. Você queria que ela procurasse? Lucas hesitou. Acho que sim. Acho que todo mundo quer que a mãe lembre que você existe, né? Mesmo quando a gente tenta fingir que não liga. Era verdade. Eu, adulto, ainda sofria com expectativas mal resolvidas do meu pai, que sempre esperou coisas de mim que nunca pude oferecer. As feridas familiares nunca desaparecem totalmente, só mudam de forma. Na fila para tirar o documento, Lucas ficou inquieto. As pessoas o olhavam de um jeito estranho, talvez pelo moletom velho, talvez pela forma como ele mantinha sempre uma postura defensiva, como um animal pronto para fugir. Quando chegou nossa vez, o atendente pediu os papéis que ele tinha. Lucas entregou com mãos tremendo. O homem franziu o senho. Falta a declaração de residência. Sem isso, não consigo finalizar. Mas, eu moro no abrigo. Lucas respondeu, quase num sussurro. Precisa de algo por escrito. Sem documento, nada feito. Próximo. Fiquei furioso. Não era culpa de Lucas, mas a burocracia adorava esmagar justamente quem mais precisava. Eu posso fazer uma declaração e reconhecer firma, sugeri. Serve? O atendente deu de ombros. Se fizer hoje, talvez consiga voltar antes de fecharmos. Saímos de lá com Lucas andando rápido, como se tivesse sido empurrado de novo para fora de algum lugar que não o queria. Desculpa, ele murmurou, sem olhar para mim. Estraguei tudo. Lucas, olha para mim. Parei no meio da calçada. Você não estragou nada. Isso é só um atraso, não um fim. Ele respirou fundo, mas não parecia convencido. Fomos ao cartório, fiz a declaração, reconheci firma e voltamos ao posto minutos antes de fecharem. Finalmente, o processo foi aceito. Na saída, Lucas parecia um pouco mais leve. Eu nunca tive ninguém que fosse atrás das coisas por mim, disse ele, chutando uma pedrinha na calçada. Nem quando meu padrasto gritava, nem quando eu apanhava, nem quando ele me botou pra fora. Eu falava, chorava, e minha mãe só ficava quieta. Você merecia mais, falei. O senhor acha? Acho. E acredito. Ele engoliu outra vez, mas agora com olhos brilhando. É que, quando a gente cresce ouvindo que é inútil, que é problema, que não devia ter nascido, a gente começa a acreditar. Aquilo me acertou com força. Porque era exatamente o tipo de frase que meu pai usava comigo quando estava bêbado. E, mesmo adulto, mesmo anos depois, parte de mim ainda carregava essa sombra. Voltamos ao abrigo no fim da tarde. A casa estava movimentada, as crianças correndo, Dona Cida distribuindo sopa como uma general bondosa. Antes de entrar, Lucas tocou meu braço. Rafael, ele disse, quase num sussurro, eu não sei como vai ser o futuro, mas, eu prometo que vou retribuir. Um dia. De algum jeito. Não precisa prometer nada, Lucas. Só viva. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Quando virei para ir embora, ouvi-o dizendo algo baixinho, achando que eu não escutaria. Eu queria ter conhecido alguém como você antes, talvez eu não tivesse caído tão fundo. A frase pesou em mim o resto do dia. Mas o destino, irônico como sempre, não deixaria aquela história seguir tranquila.
porque, naquela mesma noite, recebi a ligação que mudaria tudo e ameaçaria destruir o caminho que Lucas tentava construir. Era minha mãe. Chorando. Meu irmão tinha desaparecido. E a única pista levaria direto ao passado sombrio de Lucas. Minha mãe nunca foi de dramatizar por pouco. Era dessas mulheres que engoliam o choro, arrumavam a casa, iam trabalhar e só desabavam quando ninguém mais via. Por isso, quando atendi o telefone naquela noite e ouvi apenas um soluço do outro lado da linha, soube que algo estava fora de qualquer controle. Mãe? Apertei o celular contra a orelha. O que aconteceu? Ela demorou alguns segundos para conseguir falar. Rafael, é o Marcos, seu irmão, ele sumiu. O mundo não chegou a desabar, mas ficou torto. Fiquei parado no meio da sala, com a televisão ligada em algum noticiário que eu já não escutava, e Ana sentada no sofá, já me olhando com aquele misto de preocupação e irritação típica dos últimos meses. Como assim, sumiu? Perguntei, tentando manter a calma. Ele sempre some 2 ou 3 dias e depois aparece pedindo dinheiro. Dessa vez é diferente, ela interrompeu, a voz embargando. Ele saiu ontem à noite dizendo que ia resolver tudo de uma vez. Estava nervoso, falando de dívida, de um homem que não podia mais esperar. Rafael, ele deixou um bilhete. Disse para eu não ligar para a polícia, que ia dar um jeito. Mas ele nunca ficou tanto tempo sem mandar mensagem. O celular tá desligado. Eu tô com um pressentimento horrível. Fechei os olhos por um instante. Marcos era um imã de confusão, sempre foi. Desde a adolescência, tinha o dom de se envolver com as piores pessoas. Dívidas, pequenos golpes, promessas furadas, eu perderá a conta de quantas vezes tinham ajudado a sair do buraco. E, em todas elas, jurava que seria a última. Nunca era. Mãe, respira, tentei. Eu já tô indo aí. A senhora tá sozinha? Tô. Sua tia passou mais cedo, mas precisou ir embora. Vem logo, por favor. Desliguei e encontrei os olhos de Ana. Deixa eu adivinhar, ela disse, cruzando os braços. Marcos aprontou outra. Ele sumiu, Ana. Minha mãe tá desesperada. Ela jogou o celular no sofá. E o que exatamente você pode fazer? Entrar numa favela qualquer gritando o nome dele? Você não é polícia, Rafael. Eu sou o filho dela, respondi, sentindo a irritação subir. E o irmão dele. Ela suspirou. Vai. Mas não me culpa depois, quando estiver atolado até o pescoço nos problemas dos outros. A casa da minha mãe ficava a 40 minutos dali, mas naquela noite o caminho pareceu mais longo. Quando cheguei, ela estava sentada à mesa da cozinha, com o bilhete de Marcos amassado nas mãos. Os olhos inchados, a xícara de café já fria sobre a mesa. Ele escreveu isso, ela empurrou o papel em minha direção. Lê. Mãe, eu sei que te dei muita dor de cabeça. Mas dessa vez é sério. Se eu não aparecer, não procura a polícia. Eles não podem ajudar. Eu vou resolver com o Braga. Não se preocupa com o Rafael. Não quero que ele se meta por minha causa dessa vez. Te amo. Quem é esse Braga? Perguntei, sentindo um arrepio percorrer a espinha. Minha mãe apertou os lábios, como se o nome tivesse gosto ruim. É um agiota. Do tipo perigoso, Rafael. Dono de boteco, dessas bocas onde se vende de tudo. O Marcos pegou dinheiro com ele, eu disse para não se meter com esse tipo, mas ele nunca me ouviu. Hoje à tarde, um homem veio aqui. Disse que, se o Marcos não aparecesse, alguém ia pagar. Ela me encarou, aflita. Eu tenho medo que eles façam alguma coisa com ele. Senti um nó no estômago. Ele deixou algum endereço? O nome completo. Só sei que chamam ele de Braga. Mas acho que é Roberto. Roberto alguma coisa. Ela apertou a testa.
Ele já veio aqui uma vez, no portão, atrás do seu irmão. Alto, voz grossa, cara de quem não tem nada a perder. Eu disse que não tinha dinheiro, ele riu. Não foi um riso bom. Roberto Braga. Guardei o nome como quem guarda uma faca no bolso. Eu vou atrás disso, prometi. Mas se esse homem voltar aqui, liga pra mim na hora. E não abre o portão sozinha. Rafael, eu tô com medo, ela repetiu, como se fosse uma criança. Medo de perder seu irmão de vez. Medo de você se meter nisso também. Abracei minha mãe com força. Por um segundo, voltei a ser o garoto que ouvia, todas as noites, os gritos do meu pai bêbado e via minha mãe se colocar entre nós como um escudo. Ela era tão pequena e, ao mesmo tempo, tão gigante. Eu vou fazer o que puder, sussurrei. Mas, mãe, o Marcos fez escolhas. Eu não posso consertar tudo. Eu sei, ela murmurou. Mas você é tudo que eu tenho lúcido nessa casa. Eu sei que é pedir muito, mas, tenta. Por mim. Voltei para casa com o nome Braga martelando na cabeça. Ana nem sequer estava na sala quando cheguei, trancara-se no quarto, fingindo dormir. Eu não tinha energia para mais uma discussão naquela noite. Tomei um banho rápido e sentei na beira da cama, tentando organizar pensamentos. Um irmão enfiado em dívida com um agiota violento. Uma mãe desesperada. Um casamento se esfarelando. E, no meio disso, um garoto de rua que eu tinha decidido ajudar, como quem acende uma vela no meio da tempestade. Deitei, mas não dormi. No dia seguinte, depois do trabalho, eu ia direto pro abrigo de Lucas. Não só porque tinha prometido levar notícias do documento e dos cursos, mas porque eu precisava falar com alguém que não estivesse envolvido até o pescoço nas nossas velhas mágoas familiares. Lucas, por incrível que parecesse, era o único ponto de luz recente na minha vida. Quando cheguei, ele estava na área externa, ensinando 2 meninos menores a dominar a bola de futebol. A cena me arrancou um sorriso involuntário. Ele dava bronca, corrigia a postura, mas ria junto a cada erro. Ei, professor, chamei. Ele se virou, ofegante, suado, mas com um brilho nos olhos que eu não via naquela primeira noite de chuva. Rafael. Ele veio até mim. Consegui confirmar lá, semana que vem eu começo a ir ver o negócio do curso. A dona Cida tá feliz da vida, disse que você é um anjo. Anjo é força de expressão demais, respondi, mas fiquei satisfeito. Eu trouxe uma cópia do protocolo do documento. Só questão de tempo agora. Entreguei a folha e, enquanto ele a examinava com cuidado, respirei fundo. Eu não tinha certeza se devia misturar as coisas, mas as palavras escaparam. Lucas, posso te perguntar uma coisa? Ele ergueu os olhos, atento ao tom sério. Pode. Você já ouviu falar de um cara chamado Braga? Acho que o nome dele é Roberto Braga. Agiota, dono de bar, mexe com gente errada. A reação foi imediata. O semblante dele fechou. Os dedos amassaram o papel do protocolo sem que ele percebesse. Um músculo no maxilar tremeu. Onde você ouviu esse nome? Perguntou, a voz mais baixa. Ele é a pessoa com quem meu irmão se meteu. Meu irmão sumiu ontem. Deixou um bilhete falando que ia resolver as coisas com esse Braga. Minha mãe tá em pânico. Lucas riu. Não um riso de humor. Era um riso seco, amargo, cheio de memórias ruins. Eu conheço o Braga, disse, enfim. Aliás, eu conheço bem demais. Me sentei no banco ao lado, o coração acelerando. Como? Lucas respirou fundo, olhando pro chão. Braga é o sobrenome do meu padrasto. Roberto Braga. O mesmo que me chamava de peso morto. O mesmo que me jogou na rua. Senti o chão balançar. Não era só uma coincidência. O mesmo homem que ameaçava meu irmão era o monstro da infância de Lucas. Ele, Lucas continuou, não é só agiota. Ele mexe com tudo o que é podre, jogo ilegal, tráfico, contrabando, lavagem.
E gosta de usar moleque novo como escudo, como mensageiro, como laranja. Ele tentou me enfiar nisso. Eu me neguei. Foi aí que as coisas começaram a piorar de verdade. Um nó se formou no meu estômago. E sua mãe? Perguntei, mesmo já sabendo que era uma ferida aberta. Ela continua com ele? Lucas demorou a responder. Continua. A palavra saiu como veneno. Ela diz que ele mudou, que no fundo ele é bom, que ele só precisa de uma chance. Igualzinho ela dizia quando eu aparecia roxo de pancada. Ele apertou os punhos. A última vez que eu vi esse desgraçado, ele disse que eu ia acabar implorando para trabalhar para ele. Que a rua ia me quebrar, que eu ia rastejar de volta. Eu prometi, naquele dia, que se um dia tivesse a chance de derrubar ele, eu ia derrubar. Eu respirava pesado, tentando juntar as peças. Meu irmão endividado com esse homem. O padrasto de Lucas, violento e perigoso. Minha mãe na linha de frente de mais uma tragédia. Lucas, falei, por fim, eu não vou mentir, eu preciso da sua ajuda. Você conhece o terreno em que eu vou pisar? Eu não. Ele me olhou, surpreso. Minha ajuda. Eu não quero colocar você de volta no inferno que você saiu, continuei. Mas, se o meu irmão estiver metido com esse cara, ele tá em risco. E, se o Braga é tudo isso que você disse, minha mãe também. Lucas mordeu o lábio inferior, lutando consigo mesmo. O senhor tem certeza que quer se meter com ele? Perguntou. O Braga não ameaça à toa. Ele cumpre. Eu já vi o que ele faz com quem não paga. Eu não tenho certeza de nada, respondi, sincero. Só sei que não consigo ficar parado. Ele lançou um olhar para o interior do abrigo, como se conseguisse ver a si mesmo criança ali, precisando de proteção. Depois, respirou fundo. Eu conheço o bar onde ele costuma ficar. Conheço os caras que andam com ele. Se a gente for até lá, talvez alguém saiba do seu irmão. Mas não dá pra ir de peito aberto, igual em filme. Tem que ir com cuidado, ouvir mais do que falar. Você iria comigo? Perguntei. Ele ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram longos demais. Eu disse que um dia ia retribuir, murmurou, enfim. Talvez essa seja a hora. Enquanto ainda conversávamos, meu celular vibrou. Era Ana. Atendi, já imaginando o tom de cobrança. Onde você tá? Foi a primeira pergunta. No abrigo. Com o Lucas. Ela resmungou do outro lado. Eu sabia. Você tá no meio dos problemas da sua família e ainda arruma tempo pra brincar de Salvador com esse garoto. Fechei os olhos, tentando manter a calma. Ana, não é brincadeira. O dono do bar com quem o Marco se meteu é o padrasto do Lucas. Ele pode saber onde o meu irmão tá. É uma conexão que eu não posso ignorar. Justo, ela alfinetou, o padrasto do seu protegido? Claro, a vida adora esse tipo de coincidência dramática. Você não tá vendo que isso é problema dobrado? Você vai colocar esse menino de volta no covil do cara que destruiu a vida dele. Você acha que eu não pensei nisso? Respondi, num tom mais alto do que eu pretendia. Lucas fingia não ouvir, mas eu sabia que cada palavra cortava o ar. Eu acho que você pensa em todo mundo, menos em você. E menos ainda em nós dois. A voz dela vacilou, mas manteve a dureza. Se você for atrás desse homem, se meter nesse tipo de coisa, eu não vou ficar assistindo. Eu tô cansada de viver com a sensação de que você sempre pertence mais à dor dos outros do que à nossa casa. Aquelas palavras me atingiram em cheio, porque não eram totalmente injustas. Eu sempre me joguei em batalhas que não eram minhas. Talvez porque as minhas próprias dores fossem difíceis demais de encarar. Ana, comecei. Decide, Rafael, ela cortou. Você vai ser marido ou vai ser mártir? A ligação caiu antes que eu pudesse responder. Fiquei ali,
com o celular na mão, a respiração acelerada, o coração dividido entre o dever com a família que eu nascerá e a família que eu tinha escolhido construir. Lucas se aproximou devagar. Se quiser desistir, eu entendo, disse ele. Não quero ser o motivo de problema na sua casa. Olhei para aquele garoto, que tinha sido jogado fora pela própria mãe, que tinha enfrentado um monstro sozinho, que agora se oferecia para voltar pro centro do furacão para me ajudar a salvar alguém que ele nem conhecia. E percebi que a verdadeira pergunta não era se eu ia ser marido ou mártir. Era que tipo de homem eu queria ser. Eu não vou desistir, respondi, enfim. Nem do meu irmão, nem de você, nem do que eu acredito que é certo. Se isso me custar alguma coisa, eu vou lhe dar depois. Lucas assentiu, sério, como um soldado aceitando uma missão perigosa. Então a gente começa por onde dói, ele disse. Pelo bar do Braga. Pelo lugar onde, provavelmente, seu irmão meteu os pés sem saber onde estava pisando. Naquele instante, eu soube que não havia mais volta. As histórias tinham se cruzado de um jeito tão profundo que já não dava para separar onde terminava a dor de Lucas e começava a minha. E, enquanto caminhávamos para preparar o plano, eu ainda não fazia ideia de que essa busca não iria salvar apenas meu irmão, mas também revelar segredos enterrados na minha própria família, segredos que colocariam tudo o que eu sabia sobre meu pai, sobre minha mãe e até sobre mim mesmo em xeque. A reviravolta tinha apenas começado. O bar do Braga não era um bar. Era uma fronteira. Metade boteco, metade covil, inteiro decadente. Ficava num beco estreito, úmido, iluminado apenas por um letreiro vermelho piscando a palavra drinks como um aviso, ou um convite para quem já não tinha salvação. O cheiro era uma mistura de cigarro velho, suor, cerveja quente e algo mais, medo. Tinha cheiro de medo impregnado nas paredes. Lucas e eu descemos do ônibus e caminhamos até a entrada. Ele usava uma blusa com capuz, abaixada até os olhos. Eu tentava parecer calmo, mas meus dedos tremiam levemente. A cidade parecia nos observar sem intervir. Última chance de desistir, Lucas murmurou, sem olhar para mim. Se eu desistisse, não estaria aqui. Ele assentiu. Talvez fosse a primeira vez que ele via alguém insistir numa batalha que não era sua por escolha e não por desespero. Entramos. O som ambiente era baixo, mas pesado, igual a uma respiração presa no peito. 3 homens jogavam cartas num canto. Uma mulher dormia encostada no balcão. O atendente, um sujeito gordo com tatuagem de serpente no pescoço, limpava um copo sem pressa, com expressão de quem já viu vidas se destruírem ali e não se surpreende mais. Lucas tocou meu braço discretamente. O Braga fica lá atrás. É uma sala com porta metálica. Mas a gente não chega perguntando. Se você falar que é irmão de alguém que deve, eles podem te guardar. Guardar? Sumir com você até alguém pagar. Engoli seco. Era um mundo que eu não conhecia, e não queria conhecer. Mas meu irmão estava enfiado nele, consciente ou não. Aproximamo-nos do balcão. O barman olhou para nós com um tédio desconfiado. Vai ser o quê? Lucas deu um passo à frente. A gente procura o Braga. O homem parou de limpar o copo. Olhou Lucas de cima a baixo. Algo nos olhos dele mudou, reconhecimento. Lucas, disse com voz arrastada. Não achei que você teria coragem de pisar aqui de novo. Meu estômago se contorceu. Lucas ficou imóvel, como um animal encurralado mas determinado a não demonstrar medo. Preciso falar com ele. É urgente. O barman fez um som de deboche. Pra você. Urgente? Ele riu. O Braga disse que, se você aparecesse, era pra avisar. Ele tá com saudade das conversas de vocês. A palavra conversas carregava violência. Lucas não recuou. Diz pra ele que vim com alguém. Ele me apontou. Alguém que não tem nada a ver com as nossas brigas. Só quero o irmão de volta. O barman analisou meu rosto.
talvez tentando descobrir se eu era idiota, corajoso ou suicida. Nome do irmão? Perguntou. Marcos. Marcos Duarte, respondi. O barman coçou o queixo. Ele passou aqui ontem. Bêbado. Bravo. Falando que ia resolver uma dívida, ou morrer tentando. Ele deu de ombros. Não ficou tempo suficiente para beber. Saiu com o Braga. Saiu como? Perguntei, sentindo o coração acelerar. De carro. A pé? Estava ferido? Saiu levado. O barman disse, seco. 2 caras segurando ele pelo braço. Braga disse que iam acertar as contas. Lucas deu um passo à frente. Cadê ele agora? O homem deu um sorriso torto. Acha que eu vou falar? Para você. A paciência de Lucas estourou. Eu quero falar com o Braga. Agora. O barman curvou-se para perto, como quem saboreia a crueldade. Não quer, não. Se ele viu você na porta dele, vai querer acertar contas antigas antes de falar do amigo do seu amigo aí. Lucas estremeceu. Pela primeira vez desde que o conheci, ele parecia realmente ameaçado. Não quebrado, não destruído, mas furioso. Uma fúria que vinha de anos de abusos silenciosos. E foi então que a porta metálica ao fundo se abriu com um estrondo. Um homem enorme saiu, caminhando pesado, como um touro prestes a investir. Tinha uma barba grossa, cicatriz no queixo e olhos pequenos, frios. O tipo de homem que se acostumou a ver outros cederem. Quem é que tá procurando o Braga? Rosnou. O barman apontou discretamente para nós. O gigante se aproximou, e por um instante meu instinto disse, vá embora, fuja, viva. Mas eu fiquei. Lucas ficou. O homem nos analisou com calma perigosa. Você, apontou para Lucas com um dedo grosso, devia ter morrido na rua. Braga disse que, se aparecesse aqui, era para levar direto para ele. Antes que eu respondesse, Lucas ergueu o queixo. Ele tá aí? Tá. Mas ele não atende qualquer um. O gigante me encarou. E você, quem é? Sou o irmão do Marcos. Meu irmão desapareceu depois de vir aqui ontem. Quero saber onde ele está. O homem riu como se eu tivesse contado uma piada. Quer saber? Ele estalou os dedos. Vem comigo. Os dois. Lucas me lançou um olhar rápido. Um olhar que dizia, cuidado. Mas também dizia, a gente não tem escolha. Fomos conduzidos pelo corredor estreito até uma porta blindada. O som mudou ali, ficou abafado, espesso, como se o ar estivesse pesado. O homem abriu a porta sem cerimônia. A sala era simples, mas ameaçadora. Sofá de couro rasgado, mesa de madeira pesada, um cheiro forte de charuto. E atrás da mesa, ele. Roberto Braga. O padrasto de Lucas. O sequestrador do meu irmão. O fantasma que rondava a vida de ambos. Braga era diferente do que eu imaginava. Não era gritaria, nem cara deformada de vilão. Era, calmo. Assustadoramente calmo. Olhos castanhos escuros, avaliadores, como se cada pessoa fosse uma equação a ser resolvida. Quando viu Lucas, abriu um sorriso lento. Ora, olha quem voltou para casa. Pensei que a rua tivesse te comido vivo. Lucas tremeu, mas manteve a postura. Cadê o Marcos? Perguntei, indo direto ao ponto. Braga cruzou os braços, analisando-me. Seu irmão é impulsivo. Achou que podia me desafiar, fazer cena na frente dos meus clientes, gritar que não pagaria. Ele estalou a língua. Eu não gosto de gente que não cumpre acordo. Ele tá vivo? Perguntei, a voz vacilando. Braga sorriu com tranquilidade doentia. Vivo, por enquanto. A ameaça não era disfarçada. Era uma decisão. Lucas deu um passo à frente.
Se encostar um dedo nele. O quê? Braga se levantou devagar. Você vai fazer o quê, moleque? Me bater? Me denunciar? Sua mãe te ensinou bem, você não serve pra nada. O rosto de Lucas empalideceu, como se tivesse sido atingido fisicamente. Era o tipo de frase que carregava todas as outras frases ditas ao longo de anos. Braga se aproximou dele. Eu devia ter acabado com você quando tive chance. Mas você fugiu. Agora aparece na minha frente de peito estufado, achando que virou homem porque alguém te deu comida? Ele me olhou. Você aí, sabe que tá perdendo tempo, né? Não devia se misturar com esse lixo. Lucas não é lixo, respondi, firme. E eu vim buscar meu irmão. Braga sorriu. Um sorriso cruel. Então vai ter que fazer algo por mim primeiro. Lucas me encarou, tenso. O que você quer? Perguntei. Braga pegou uma pasta sobre a mesa e jogou na minha direção. Seu irmão pegou dinheiro. Muito mais do que disse a mamãezinha. Assinou isso aqui com o nome dela. Ele riu. Se eu quiser, tiro a casa dela. Mas não vou começar por aí. Primeiro, vocês vão trazer algo para mim. Uma mercadoria. Nada demais, só um pacote. Lucas arregalou os olhos. Não, Rafael. Ele sussurrou. Isso é isca. É armadilha. Ele faz isso com todo mundo. Braga ignorou. Tragam o pacote. Até amanhã à noite. Se trouxerem, eu devolvo Marcos. Inteiro. Respirei fundo. E se eu não trouxer? Braga sorriu como quem saboreia um destino já decidido. Aí ele não volta. Nem inteiro. Nem vivo. Lucas puxou meu braço. Rafael, a gente não pode entrar nisso. É tráfico. É cadeia. É morte. Ele tá usando você, a voz dele falhou, do mesmo jeito que usou a minha vida inteira. Braga cruzou os braços, satisfeito. E aí? Vai aceitar, ou vai mandar seu irmão pro caixão? Eu não tinha resposta. Porque ali, naquela sala, percebi a verdade dura. Não estávamos lidando apenas com um criminoso. Estávamos lidando com um homem que sabia explorar fragilidades como armas, as minhas, as de Lucas, as de Marcos, as de todos que cruzavam seu caminho. E, pior, ele parecia saber algo a mais. Algo que ainda não tinha revelado. Você tem até amanhã, repetiu. E, traga o garoto. Apontou para Lucas. Ele conhece o caminho. E eu sinto falta da nossa família. Lucas empalideceu, mas não recuou. Saímos do bar com o peso do mundo nas costas. O céu estava nublado, a noite sem estrelas. Lucas caminhava rápido, como se tentasse fugir de algo que grudava nos calcanhares. A gente precisa pensar, eu disse. Lucas parou abruptamente, virou-se para mim e falou com uma dor que não era só medo, era memória. Rafael, se você fizer o que ele pediu, você vira escravo dele. Igual meu padrasto tentava fazer comigo. Igual ele fez com meu tio. Igual ele fez com metade dos moleques que vieram parar na rua. Esse pacote é só o começo. Depois ele vai pedir mais. E mais. E quando você perceber, você tá no mesmo buraco que seu irmão. Eu passei a mão pelos cabelos, desesperado. Então o que eu faço, Lucas? Deixo meu irmão morrer? Ele fechou os olhos, respirando fundo. Não, murmurou. A gente não vai deixar ele morrer. Mas também não vai seguir as regras do Braga. A gente vai quebrar o jogo. Como? Ele abriu os olhos. E, pela primeira vez, vi em Lucas não o garoto ferido, mas o sobrevivente. O estrategista. O menino que aprendeu a viver num campo de batalha. Eu sei onde o Braga guarda quem deve para ele, disse. E sei como entrar.
Não vai ser fácil. Não vai ser bonito. Mas é isso ou entregar sua vida para ele. O vento soprou forte. E tem mais uma coisa, Lucas completou, hesitante. Algo que você precisa saber antes de enfrentarmos esse homem. Olhei para ele, confuso. Lucas respirou fundo e disse, devagar. O Braga, ele conheceu seu pai? Antes de você nascer. Antes de tudo. Acho que tem algo aí que sua mãe nunca te contou. Algo que pode mudar tudo. Meu coração disparou. O que você está dizendo, Lucas? Ele me encarou, sério, como se segurasse um segredo que queimava. Tô dizendo que a história entre o Braga e a sua família começou muito antes do Marcos. Começou com você. Com o seu pai. O mundo girou. O chão sumiu. E, pela primeira vez, eu tive medo de verdade, não do que estava acontecendo, mas do que vinha pela frente.